Cumprimento a todos vocês, meus queridos irmãos, nesta manhã de segunda-feira. Quero desejar um ótimo e abençoado dia a todos vocês, na paz e na graça do Senhor Jesus. E agora, neste momento, nós, com a graça de Cristo, vamos começar o estudo da nossa lição. Propriamente, hoje na parte de segunda-feira, um prefácio à cruz. Na verdade, Cristo Jesus, ele já vinha preparando os seus discípulos, para esse grande evento que deveria acontecer, que era a sua crucifixão na cruz, a sua morte e ressurreição. Então, nós temos o capítulo 16 de Mateus, que traz para nós essa referência, e também Lucas, o capítulo 18. Tá? Antes eu quero convidar vocês a orar comigo. Nós vamos pedir a Deus a iluminação, porque é uma mensagem tão importante, tão espiritual, que jamais nós poderemos compreender, se não tivermos aí a unção do Espírito Santo. Nosso querido e bom Deus, pedimos ao Senhor neste momento que venha nos abençoar, que o Teu Santo e Bom Espírito, que sempre esteve conosco e está conosco, nos ensinando a Tua palavra inspirada, que assim Ele o faça também nesta manhã. Nós estamos abertos para podermos, ó Deus, ouvir e guardar no nosso coração a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Então, meus amados, um prefácio à cruz, a nossa lição de hoje. Jesus, durante os seus 3 anos e meio de ministério, Jesus começou a sua missão de anunciar o reino de Deus depois do seu batismo. Quando Jesus estava sendo batizado, assim que ele saiu da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, a semelhança de uma pomba, corpóreo como uma pomba. Você conhece o texto bíblico, Ali era o Espírito Santo que, simbolicamente, ali através de uma pomba, estava descendo sobre Jesus, e ele estava sendo ungido para começar ali, dar início à sua missão, que duraria 3 anos e meio. Tá? Durante todo o período da missão de Jesus, ele sempre estava preocupado em preparar os seus discípulos para o desfecho final da sua missão aqui nesta terra, que era a última semana de vida de Jesus, e em seguida a aflição da cruz. Ele morreria e ressuscitaria ao 3º dia, Jesus disse. Tá? Sempre preparava os seus discípulos. Porém, queridos discípulos, não estavam preocupados em atender aquela ordenança de Cristo Jesus, em se preparar para este grande dia, esse grande evento. Os discípulos muito pouco se preocupavam, tá? Eles não entendiam, infelizmente, por falta de conhecimento, porque Jesus diz que tudo aquilo que dele estava escrito, através dos profetas, dos salmos, e em toda a escritura, decorrendo desde Moisés, quer dizer, ou seja, desde lá o Gênesis, que foi Moisés que escreveu o Gênesis, até o livro de Deuteronômio, Jesus estava dizendo aos seus discípulos que eles precisavam conhecer. Tá? Mas o que passava na mentalidade dos discípulos, queridos, era que Jesus, na verdade, ele seria não o rei eterno, mas Jesus seria o rei aqui desta terra, aonde Jesus iria tomar o reino que naquele momento, naquele contexto, o povo de Israel, propriamente Judá, estava ali sobre o jugo romano. Tá? Então entendia eles que Jesus seria os seus libertadores do jugo romano. Ok? E por isso eles não entendiam, ou nem se esforçavam para entender
a mensagem que Jesus estava ali lhes ensinando a respeito, né, do verdadeiro sentido da sua vinda como Messias a esta terra. Tá? Eu quero ler com vocês propriamente aqui o livro de Lucas, né, no capítulo 18, verso 31, que diz assim, olha, tomando consigo os 12 discípulos, disse-lhe Jesus, eis que subimos para Jerusalém e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Tá? E o verso 32 diz assim, pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, trajado e cuspido, e depois de açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebia o que Jesus dizia. Então aqui nós já vemos aqui, queridos, dá-se o parecer de uma falta de interesse dos discípulos, por mais que Jesus estava interessado em lhes comunicar, informar, ensiná-lo e prepará-los, não é, para esse grande evento que aconteceria, que seria ali a morte de Jesus, né? Jesus disse assim, nós vamos descer para Jerusalém, né? Aliás, ele diz, subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se tudo ali, tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Então, tudo que Jesus passaria aqui já era profetizado, tá? Os discípulos já deveriam conhecê-lo, já deveriam ser uns bons estudantes das Escrituras, né? E conhecê-lo, tudo aquilo que se referia por intermédio dos profetas, né? O que Jesus passaria, qual seria ali a sua verdadeira missão a esta terra, tá? Porém, uma das grandes preocupações de Jesus era porque os seus discípulos dava-se o parecer que eles estavam desinteressados em se envolver no conhecimento. Queridos, um prefácio à cruz. Tá? Jesus ele estava assim apresentando para os seus seguidores, para os seus discípulos, naquele momento, toda a história, né, da cruz de Cristo, do sofrimento de Cristo, do escárnio de Cristo, da entrega, né, que Jesus seria entregue aos escarnecedores, escribas, fariseus, anciãos, e eles iriam escarnecer, julgar de forma falsa e condená-lo à morte. Então, esse prefácio era que Jesus, queridos, estavam ali mostrando toda a história que ainda iria acontecer dali propriamente a uns 3 anos, 3 anos e meio, dependendo do tempo em que Jesus estava falando com seus discípulos. Ok? Muito bem. Os discípulos, na verdade, queridos, mesmo depois de tantas vezes que Jesus lhes havia informado, parece que eles ainda foi pego de surpresa. Tanto é que quando Jesus foi entregue, julgado, condenado, todos eles ficaram ali decepcionados, desalentados, né? Tomou conta deles ali um certo desânimo, né? Porque tudo que eles esperavam a respeito de Jesus, que ele fosse os seus libertadores do jugo romano, tá? Que Israel seria, né, uma nação poderosa, grandiosa outra vez, e então ele seria, quem sabe, ali os próximos, né, comandantes até de todo o mundo, tá? Ficaria o mundo sobre o seu jugo. Então, quando eles olhavam para Jesus, né, com o seu poder de fazer tantos milagres, né, até mesmo de transformar ali uma pequena quantia de alimento para uma multidão enorme de pessoas, né, que foi ali cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, se alimentar, e ainda sobrar ali
uma quantidade enorme de alimento, eles imaginaram verdadeiramente esse é o nosso libertador, aquele que pode realmente nos libertar do jugo romano e nos fazer uma nação poderosa. Ele pode tudo, ele faz até morto levantar. E é claro, né? Então eles viram que Jesus tinha todo o poder ali sobre a sua disposição, sobre as suas mãos. E quando eles viram Jesus na cruz, queridos, ali entrou então uma terrível decepção tomando conta do coração dos seus discípulos. Eles não estavam preparados para aquilo que eles estavam vendo, presenciando naquele momento. Tá? Eu queria mencionar com vocês aqui, pelo menos, queridos, nesta lição, aliás, extrair desta lição pelo menos 2 lições importantes para nós. A primeira delas, queridos, era a falta de conhecimento daqueles que professavam ser conhecedores de Jesus. Eles deveriam ser os maiores conhecedores e estar atentos a tudo aquilo que iria acontecer e até se alegrar, porque realmente seria ali a entrega de Jesus para nos salvar. Seria motivo de alegria para os seguidores de Cristo e não motivo de tristeza. Mas a Bíblia, queridos, a palavra de Deus diz assim, olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não porque não tem conhecimento, mas porque rejeita o conhecimento. Tá? Agora, um segundo ponto importante, queridos, para nós. Há alguma diferença quando se compara cada um de nós com os discípulos? Quando nós dissemos que nós estamos aguardando a segunda vinda de Jesus, tá? Será que realmente nós estamos preparados ou nos preparando, ou o nosso coração está desejoso de ver realmente Jesus voltar pela segunda vez? Nós estamos, queridos, estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tirando tempo, separando tempo para conhecer mais sobre a vinda de Jesus, o que acontecerá, né? Antes da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, tá? As prévias da sua segunda vinda, o que deveria estar acontecendo, em que altura do tempo nós estamos vivendo neste momento da história do mundo, tá? Realmente nós temos nos preocupado com este conhecimento ou nós estamos à semelhança dos discípulos que, embora andou com Jesus 3 anos e meio, e quando tudo aconteceu eles não estavam prontos, não estavam preparados para aquele grande acontecimento. Tá? Na verdade, os discípulos nem estavam sabendo que Jesus estava morrendo para nos salvar, porque isso foi algo desinteressados para eles, embora Jesus tanto ele havia ali, né, previamente mostrado, falado para os seus discípulos o que aconteceria com ele. Tá? E até na última semana, que Jesus chamou os discípulos e disse, subiremos para Jerusalém e ali o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos, né, dos pecadores, serão escarnecido, crucificado, morto e ao terceiro dia ressuscitará. Ainda ali os discípulos não tinham entendido absolutamente nada. Tá? Então, essa pergunta é para mim e para você, queridos. Você está desejoso, ansioso para ir para o céu? Para entrar no céu? Para ir com Cristo Jesus para a eternidade? Você está se preparando para isso? Queridos, você tem estudado a palavra de Deus referente à segunda vinda de Jesus, com os seus sinais, né, demonstrando a que momento nós estamos vivendo com relação aos cumprimentos de toda a Escritura para que Jesus possa voltar? Jesus havia dito que tudo que estava escrito sobre ele havia sido
previamente inspirado por Deus, por meio dos seus profetas, e tinha sido anunciado. Porém, né, a nação inteira estava despreparada, totalmente despreparados para isso. Salve um ou outro, né, estudioso da Bíblia, que sabia e reconheceu que realmente Jesus era o Messias e a Escritura estava cumprindo naquele exato momento. Tá? Então, querido, Jesus, ele nasceu, viveu para morrer, e cada passo que ele dava o aproximava de seu grande sacrifício, né, expiatório na cruz do Calvário. Plenamente, né, consciente de sua missão, Jesus sabia exatamente, por isso ele havia anunciado previamente, né, e deu todo esse prefácio aí para os seus discípulos. Ele sabia exatamente, por ponto, né, como seria o desfecho de todo o acontecimento que aconteceria com ele, por isso ele havia anunciado antes de acontecer para os seus discípulos, até para que a hora que tudo acontecesse, eles não fossem pegos de surpresa, mas estivessem realmente preparados para isso. Queridos, a palavra de Deus diz para nós que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Os antediluvianos, por mais que eles ouviram por 120 anos a mensagem pregada pelo escolhido de Deus, né, o profeta de Deus, Noé, mas ainda assim que foi ignorado por todos, pela maioria, né, a respeito dos juízos de Deus que viria no futuro breve. Tá? As Escrituras estão recheadas de informações para nós, referente, querido, também os juízos de Deus que virão sobre esta terra, né? E a vinda do Senhor Jesus para buscar os seus filhos, aqueles que com ele fez um concerto, mas estão aguardando a bendita esperança na sepultura, dormindo um pouco até que Jesus aparece e eles, quando acordarem, a primeira pessoa que eles virão à sua frente é o Senhor Jesus. Tá? Também os vivos, pela ocasião da volta de Jesus, que serão transladados e no abrir e fechar de olhos transformados. Amados, esse momento é o momento mais importante da história desta terra. Por que eu digo que é o momento mais importante? Porque, queridos, tudo está encaminhando para um desfecho final, a fim de cumprir todas as profecias, que não são tantas, uma ou outra que falta se cumprir, e nós podemos ver o Senhor Jesus voltando com grande poder e glória. Tá? E eu termino esta lição fazendo um apelo ao seu coração. Estude mais a palavra de Deus. Ouve mais a palavra de Deus. Tire mais tempo para se preparar, para estudar mais a palavra de Deus e você conhecer realmente em que tempo nós estamos vivendo e saber da importância do nosso preparo para encontrarmos com Jesus, para que nós não sejamos pegos de surpresa, assim como Jesus próprio diz que a sua vinda será como um ladrão que não avisa quando ele vai roubar, quando ele vai então saquear uma casa. Nós não podemos ser pegos de surpresa. Para isso, estude a palavra de Deus. Meu abraço a todos vocês. Fique com Deus, tenha um ótimo e abençoado dia, tá? E não como os discípulos, né, que por mais que eles ouviram de Jesus, mas ainda assim ficaram decepcionados quando viu Jesus na cruz. Deveria ser momento de alegria, porque Jesus estava morrendo para pagar o preço da nossa redenção. Que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos cada dia nos unirmos mais em conhecer a Deus. Tenha um ótimo e abençoado dia, que o Espírito de Deus esteja te guiando. Amém.